Um professor da USP preso nos Estados Unidos por uma coisa inacreditável. Um professor da USP preso nos Estados Unidos por uma coisa inacreditável. É uma baita de uma hipocrisia militante. E se você não está sentado, gente, então senta aí porque essa história é incrível. Primeiro eu quero contar para você, reprisar aqui o que aconteceu. Segundo, qual foi a versão do professor da USP. Vamos analisar juntos, em detalhe, a versão desse professor da USP preso. E em terceiro lugar, eu quero contar para você qual que é a minha opinião sobre isso. Então bora lá. Um brasileiro, como a gente estava escutando, Carlos Portugal Gouveia, que é professor de Direito da USP, professor visitante de Harvard, ele foi preso. Sim, ele foi preso em Massachusetts por ele atirar com uma arma de chumbinho próximo a uma sinagoga, em pleno feriado de Yom Kippur, a data mais sagrada do judaísmo, conhecido também como Dia do Perdão. Esse, gente, é o professor que foi preso. Vou mostrar para você aqui, ó. Dá uma olhadinha aí, ó. Esse cara é o professor que foi preso. Eu vou trazer para vocês a reportagem original que saiu no portal de notícias do Brookline, traduzida aqui para o português, tá? Pelo Google. Dá uma olhadinha aqui comigo, essa aqui é a reportagem original. Homem de Brookline é preso após supostamente disparar rifle de chumbinho perto de sinagoga na véspera do Yom Kippur. Dá uma olhadinha aqui no cerne da matéria, que diz o seguinte, ó. A polícia de Brookline prendeu um homem na quarta-feira à noite após ele supostamente disparar um rifle de chumbinho do lado de fora de uma sinagoga, quebrando a janela de um carro. O incidente, que ocorreu no início do feriado judaico de Yom Kippur, desencadeou uma grande resposta policial que levou a mais de uma dúzia de policiais ao templo Beth Zion, na rua Beacon 1566, de acordo com o boletim de ocorrência. No entanto, a polícia afirmou que não parecia haver indícios de que o templo fosse alvo, e o templo afirmou em uma publicação nas redes sociais que não havia evidências de que o incidente tivesse natureza antissemita. Carlos Gouveia, 43, foi acusado de disparo ilegal de arma de chumbinho, conduta desordeira, perturbação da paz e dano malicioso à propriedade pessoal. O que deixou muita gente desconfiada, gente absolutamente horrorizada com esse caso aqui, foi que, apesar de não haver indícios claros de que ele estivesse mirando o templo, ele disparou esses tiros próximo à sinagoga, no dia do Yom Kippur, e dando uma justificativa absolutamente inacreditável. Olha comigo aqui essa justificativa, para não ser eu dizendo para você. Olha aqui na fonte original. Ó. Gouveia, professor visitante da Faculdade de Direito de Harvard e CEO de um grande think tank brasileiro, disse à polícia que estava caçando ratos, de acordo com o relatório policial. Isso aqui é que é assustador. Dizer que estava caçando ratos nesse contexto em que você está dando tiros próximo a uma sinagoga e no dia do Yom Kippur joga uma suspeita sobre o que estava acontecendo de fato. Porque caçar ratos era justamente a expressão que aqueles alemães da Segunda Guerra Mundial, aqueles que eu não vou nem mencionar o nome para não derrubar aqui o vídeo, não derrubar aqui a nossa live, o nosso programa, é a expressão que eles usavam para descrever os judeus e as demais vítimas do regime. E sabe o que é irônico? Esse professor, o Carlos Gouveia, é um dos fundadores desse instituto aqui, ó. Olha aí, Sou da Paz. Dá uma olhadinha aí, ó. Sou da Paz, Instituto Desamarmentista, muito conhecido no Brasil. De acordo com o próprio site, aqui ó, como você vê, ele começou com uma campanha pelo desarmamento que conseguiu aí na época recolher mais de 3.500 armas em São Paulo. Então olha o tamanho da hipocrisia militante. No Brasil, prega o desarmamentismo, mas aí nos Estados Unidos usa armas para supostamente caçar ratos. Além de essa ser uma justificativa altamente inverossímil, né, gente? Como a gente já viu, tem mais alguns fatos aqui que ainda vão depor contra o professor. Olha só, ele brigou com seguranças particulares que protegiam o templo em luta corporal e ele fugiu correndo do local até que a polícia chegou e aí ele foi preso na frente da casa dele. Além do contexto absolutamente estranho do que ele estava fazendo e da justificativa que ele deu, a versão dele tem várias falhas. Simplesmente não é crível que ele estava caçando ratos com uma arma de chumbinho. Em nenhum lugar do mundo isso é feito. Caça-ratos, quando existe, como no caso da caça esportiva, é feita com cachorro. A pessoa teria que ter uma mira impecável ali para caçar ratos com um rifle de chumbinho. Então essa justificativa ela não parece ter nem pé nem cabeça. E me parece ainda que era uma arma de explosão,
porque o que chamou a atenção dos seguranças foi o barulho dos tiros. E se havia algo como uma infestação de ratos, ele tinha ali várias outras formas mais eficientes de combater, como ratoeira, veneno e mais. Enquanto ele atirava, aconteciam ali os cultos do Yom Kippur na sinagoga. Então foi algo absolutamente estúpido de se fazer, principalmente nos Estados Unidos, até porque ele poderia acabar ali matando pessoas que estivessem na região, se era mesmo uma arma de explosão. A polícia identificou ainda que ele quebrou com um tiro uma janela de um carro e que tinha chumbinho dentro da janela, o que é evidência de que ele que atirou e ele que promoveu essa quebra. Mas se acertou a janela de um carro, podia ter acertado uma pessoa, quem sabe a pessoa dentro do carro. O que ele fez é algo absolutamente inaceitável, ainda mais contrasta com o currículo desse cara, um professor da USP, um professor visitante de Harvard. Mesmo que tudo o que ele disse seja verdade, nada justifica o que ele fez, porque ele deveria fazer um julgamento melhor do que ele estava fazendo. Isso depõe contra ele, que já foi suspenso por Harvard e corre o risco de perder o visto e ser deportado do país. O Departamento de Justiça americano, inclusive, já anunciou que está investigando a conduta dele. É uma situação que não dá para aceitar e não dá para justificar. Alguém como Carlos Gouveia, com o currículo que ele tem, deveria ter demonstrado ali uma capacidade de avaliação e julgamento, uma inteligência emocional, uma temperança muito maiores do que de fato mostrou. Alguma coisa não está casando nessa história, você está entendendo? Tem alguma peça que a gente não achou ainda. É tão absurdo que, para além da hipocrisia e das suspeitas de crime de ódio, eu levanto até a hipótese de que ele não está no seu juízo normal e precisa de algum tipo de tratamento psicológico ou psiquiátrico, porque essa história simplesmente ela não fecha. Agora eu quero ouvir a sua opinião. Você acredita aí na versão do professor de que ele estava caçando ratos? Conta aí pra gente nos comentários.